Desistir não é uma opção. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que o mundo estava grande demais e você, pequeno demais? A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, somos colocados à prova. Mas existe um tipo de pessoa que, mesmo diante do caos, da dor e da incerteza, escolhe continuar. Este texto é para você que acorda todo dia e, mesmo cansado, segue em frente. Que, mesmo ferido, ainda tenta sorrir. Que, mesmo sem forças, encontra um motivo para dar mais um passo. Se você se identifica com isso, respira fundo e continue lendo. Porque esta história, na verdade, também é a sua. E aqui, a gente acredita numa verdade poderosa. Desistir não é uma opção. Em cada rua, em cada esquina, existem pessoas guerreiras travando batalhas silenciosas. Jorge, por exemplo, é motorista de aplicativo, acorda todos os dias às 4 da manhã. Pega o carro, enfrenta trânsito, clientes difíceis e horas a fio dirigindo. Tudo isso por um único motivo: garantir o sustento dos filhos e dar a eles uma chance de terem uma vida melhor. E tem também a dona Cida. Ela começou a vender marmitas, depois de ser demitida de um emprego onde trabalhou por mais de 10 anos. Chorou sim, sentiu raiva, vergonha, medo, mas no dia seguinte estava de pé, preparando comida e batendo de porta em porta para vender. Porque ela sabia que parar não era uma opção. E hoje, sua comida alimenta não apenas o corpo dos clientes, mas também inspira outros a não desistirem dos seus caminhos. Mas nem sempre a força é suficiente para impedir as quedas. Às vezes, tudo dá errado. Ana investiu tudo que tinha em uma loja de roupas. Era seu sonho de infância. Ela planejou cada detalhe com carinho, mas veio a crise. As contas não fecharam e em poucos meses perdeu tudo. O sentimento de fracasso foi devastador. Ficou dias trancada em casa, evitando até a própria família. Mas um dia, ao olhar pela janela, viu uma senhora carregando sacolas pesadas. Saiu para ajudar. Naquele momento, algo nela mudou. Era como se, ao estender a mão, recuperasse uma parte esquecida de si mesma. Ana começou a fazer pequenas entregas no bairro, criou laços, conquistou a confiança das pessoas. Hoje, vive de um serviço que nunca imaginou fazer, mas que lhe trouxe dignidade e propósito. O que parecia um fim era apenas um recomeço disfarçado. Às vezes, a vida fecha uma porta para nos mostrar que somos capazes de construir janelas. E existe uma força que ninguém enxerga. É aquela que vive dentro de quem acorda sem saber como vai pagar o aluguel, mas levanta mesmo assim. De quem vai ao trabalho com o coração partido, mas com um sorriso no rosto. Essa força mora em quem tem motivos para parar. Mas continua, porque aprendeu que viver é resistir, mesmo quando tudo diz o contrário. Você conhece alguém assim? Talvez essa pessoa seja você. Ninguém ensina a ser forte. A gente aprende no grito, na dor, no silêncio, aprende caindo, aprende tentando levantar. E o que faz a diferença não é o quanto você apanha da vida, mas quantas vezes você decide tentar de novo. A vida tem um jeito curioso de nos testar. Às vezes, parece que ela quer ter certeza de que a gente realmente quer aquilo que diz querer. João, por exemplo, sonhava em ser escritor. Trabalhou como garçom por 10 anos para pagar as contas, e nas madrugadas escrevia. Mandou textos para editoras. Recebeu mais de 20 recusas. Poderia ter parado, mas continuou, reescreveu, melhorou. Um dia, uma pequena editora aceitou seu livro. Vendeu poucas cópias no início, mas ele não se importava. Estava vivendo o que amava, e hoje, seus livros já chegaram a milhares de leitores. Tem também a história da Marília. Ela é mãe solo de 3 filhos. Morava em uma casa simples, com goteiras no teto e contas atrasadas. Mas toda noite, depois de colocar as crianças para dormir, estudava pelo celular, assistia a vídeos, lia artigos, fazia anotações. Em 2 anos, conseguiu um diploma técnico, conseguiu um emprego estável, reformou a casa e hoje inspira outras mães a não deixarem seus sonhos para depois. A verdade é que por trás de cada pessoa que venceu, existe uma história de dor, de sacrifício
e de escolhas difíceis. Ninguém chega ao topo sem antes enfrentar os próprios medos, dúvidas e cicatrizes. E aí entra algo fundamental: a fé. Não a fé religiosa, necessariamente, mas a fé em si mesmo. A fé na vida. A fé de que dias melhores existem, mesmo que pareçam distantes. Mas é o primeiro passo para tudo. Quando você acredita, age diferente. E o mundo responde. Pode demorar, pode doer, mas responde. Acredite em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditar. E quando tudo desaba, quando o chão some, o que resta é recomeçar. Muitas vezes é a única opção. Recomeçar dói, assusta, dá a sensação de estar voltando à estaca zero. Mas também é no recomeço que a gente se reconstrói. É ali que descobrimos forças que nem sabíamos ter. Camila foi traída após 12 anos de casamento. Ficou com 2 filhos, um coração partido e nenhuma ideia de como seguir em frente. Chorou dias inteiros, mas um dia decidiu se levantar. Começou a fazer bolos. 1 por dia, depois 2, depois 100, e quando percebeu, tinha um pequeno negócio. Voltou a sorrir, voltou a acreditar. O que parecia fim era só o começo de uma nova versão dela mesma. Quantas pessoas você conhece que lutam todos os dias e não tem tempo nem para chorar? Gente que sofre calado, que vai trabalhar com dor no corpo, com um aperto no peito, mas que não para, que limpa a lágrima escondido, que engole o choro, que disfarça a tristeza com um "tá tudo bem". São essas pessoas que movem o mundo, e talvez você seja uma delas. Por isso, se a vida te derrubou, levanta. Você merece ter orgulho de quem está se tornando. Você merece ver as pessoas ao seu redor se inspirando em você. Você merece viver a sua melhor versão. E isso começa agora, com a decisão de não parar. Todos nós temos lutas. Uns enfrentam doenças, outros enfrentam solidão. Alguns lutam contra a depressão, outros contra a pobreza. Mas todos carregam algo em comum: a necessidade de continuar. E continuar não é sobre estar sempre bem. É sobre não se entregar. É sobre cair. E ainda assim tentar se levantar. E se você chegou até aqui, lendo cada palavra, é porque alguma parte de você está pedindo isso. Um empurrão, um sinal, um lembrete. Então aqui está. Você ainda tem tempo, ainda tem força, ainda tem um caminho. Se esse texto falou com você, se em algum momento você se viu nas histórias contadas aqui, então compartilhe. Compartilhe com alguém que também está lutando em silêncio. Um amigo, um parente, um colega de trabalho. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma palavra certa, na hora certa. E se você sentiu essa emoção no peito, se alguma coisa dentro de você despertou, então se junte a nós. Se inscreva no canal. Aqui falamos de força, de fé, de superação. Aqui você encontra histórias como a sua. Histórias de quem não tem tudo fácil, mas tem tudo dentro de si. Porque no final das contas, a gente não escolhe as dificuldades que vai enfrentar, mas escolhe o quanto está disposto a lutar. E uma coisa é certa: desistir não é uma opção.